Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Olá! Está a tornar-se assim um lugar seguro, não é? Confortável. Sim, tranquilo. Um lugar confortável. Como sempre, vamos começar a agradecer todo o feedback, todo o apoio. Todo o amor, Exatamente. todos os comentários Que nos têm dado. É verdade, tem sido, continua a ser muito bom. Não é questão de ser melhor, mas cada dia acrescenta, não é? Sim. Mais um bocadinho ao que nós já tínhamos do dia anterior. Para o episódio de hoje, pegámos numa sugestão de um ouvinte quando pusemos a caixinha e que sugeria este tema de tomar chá com os nossos medos e as nossas sombras. E quando nós pensámos e escolhíamos os temas para falar, achámos que seria um bom ponto de partida, não só porque é quase uma forma muito leve de os colocar em tema, não é? Esta ideia de tomar chá, de se tornar próximos, e aproveitar para falarmos um bocadinho daquilo que também nos é muito próximo, porque o nosso caminho também foi colocando pelo menos estes medos e estas sombras, não sei, talvez não todas ainda, Sim, não é? Mas na mesa e falando com elas. E no fundo, eu quando leio esta frase ou penso nesta forma de lidar com os medos e com as sombras, remete-me para tornar muito próximo aquilo que nos faz tremer, não é? Aquilo que nos deixa inseguros, sem tentar esconder ou sem os tentar afastar ou retrair o que estamos a sentir ou o que estamos a ver, para que seja possível lidar com isso. Não é só o pensar que eu tenho medo de alguma coisa ou sinto-me insegura com alguma coisa, mas é colocá-los, ok, eu sinto-me inseguro com isto, como é que eu vou lidar com isto? E apesar de parecer uma expressão muito leve, é uma forma muito leve de sugerir algo que é muito pesado e muito duro de fazer, não achas? Acho que passa aqui por vulnerabilidade, né? Sim. E perceber que poder viver uma vida verdadeira e autêntica, eu tinha que fazer este caminho de assumir e aceitar que dentro de mim não existem só coisas boas, também existem sombras e emoções reprimidas e momentos menos bons e este lado escuro que é muito menos aceito pelos outros, mas que todos temos, não é? Sim. E acho que sentar-nos à mesa, eu vejo isso como aceitando este lado que é menos aceito de uma forma externa. Sim. É na verdade colocar ao serviço de ti, porque eu acho que quando tu ganhas espaço com alguma maturidade para poderes acolher este lado, é a única forma que tens de te libertar dele. Sim. E na verdade tu precisas de colocá-lo ao serviço da tua identidade, ou do teu caminho, porque entrando em contacto com eles têm muito menos carga. E no fundo conhecê-los faz com que tu, de alguma forma, não quer dizer que os consigas dominar, mas pelo menos já consegues prever a partir de onde é que vêm e como é que se manifestam, e vais conseguindo gerir, portanto dá-te aqui um poder quase. Eu quando vejo o lado mais negro que todos temos, né, são aquelas emoções chatas que ninguém gosta de falar, que é o ter ciúmes, o ter inveja, a zanga, a mágoa, a raiva, são tudo emoções sobre as quais a maior parte das pessoas não gosta de falar, mas que todos temos. Sim. Todos nós, em alguma circunstância da vida, passamos por isso. E eu acho que sentar-te à mesa com eles, né, é perceber que há toda uma vida, pelo menos para mim, antes da terapia e depois da terapia. Sim. Né? Pensar que antes da terapia era um tipo de emoções que controlavam alguma parte das minhas reações e que depois da terapia passa a ser diferente, né? Porque passa a ter um nível de consciência diferente, o porquê é que aquilo se ativa em determinada situação, ou porquê, de onde é que vem, e isso ajuda-me a fazer caminho. E lembro-me que era muito reativa, mas eu não percebi de onde é que isso vinha, eu achava que isso era uma característica minha. Apesar de eu perceber que era uma atitude defensiva, eu aceitava mesmo como uma característica. Eu até sentia isso como, já tínhamos falado uma vez, como sendo assertiva, confundindo a assertividade com a agressividade. Eu era muito mais emocional nessa fase, era muito mais de reação. Por exemplo, o primeiro Muda por Ti, quando toda a gente
contava uma parte da sua história, eu fiquei muito reprimida nesse sentido, porque eu senti que quando eu contasse algumas das emoções que eu tinha vivido ou de onde é que eu tinha vindo em termos emocionais, que a minha história era muito mais densa e muito mais escura Pois, sombria, não é? do que a maioria das histórias que eu estava a ouvir. E isso reprimia muito. Então nessa fase, até a primeira vez em que eu conto, eu acho que nessa fase essa parte da minha história, na verdade, fazia com que que eu vivesse reprimida. Eu achava que os outros não iam aceitá-la nem vê-la, ou iam tentar. Aquilo condicionava-me. E eu não percebia o quanto. Eu acho que a liberdade começou quando, para além de em consulta, né, que era uma questão já muito trabalhada, até mastigada já há algum tempo, mas verbalizá-la perante os outros era assumi-la. Torná-la consciente. Sim, e isso foi uma coisa que me libertou imenso, mas que eu levei algum tempo a fazer por isso, por eu própria estar a julgar a percepção que os outros iriam ter. Eu acho que nós somos habituados logo desde cedo a reprimir este Sim. tipo de emoções, não Já é? falámos várias Do é vezes sobre feio, isso. não se diz, não se faz, não se conta esse tipo de emoções, esse tipo de sentimentos não é suposto sentir. E confundes um bocadinho com a privacidade. Não dizes porque é da tua privacidade, porque é do teu íntimo, e portanto vão usando essa justificação, agora vou usando, estou a falar como se fosse uma entidade externa, mas vamos usando essa justificação para não os colocar cá para fora, quando muitas das vezes não é tanto pelos outros, acredito que haja uma pequena percentagem que possa ser, mas a grande maioria da percentagem da não colocação dessas sombras e desses medos à mesa tem muito a ver com isso, com o não, vamos, é da minha Sobre isso privacidade, não é se do meu fala. íntimo, então não vamos falar. E justificamos com isso, porque se E for privado já há uma justificação para não vir à mesa. E eu acho que também está muito incutido na maioria das relações, olha, eu pelo menos sinto isso até nas minhas relações. São poucas as relações onde eu tenho espaço conjunto, Sim. em que não há pudor nem medo de se pôr em cima da mesa algo que vai doer. Não há aquela coisa do, agora não vamos estar a falar sobre isso. Mas aí entra outra coisa, que é a disponibilidade dos outros para ouvir falar sobre determinados assuntos que lhes vão mexer com eles. Eu percebo isso, mas eu também acho que vem muito deste lado de a pessoa passa muito pela vergonha. Eu acho que nós conseguimos ver isso, não é? Sim, Até chegarmos a um momento em que tu és capaz de falar que isto me doeu porque sim. eu tive ciúmes, ou porque eu tive medo, ou porque me gerou uma raiva danada que aquilo me acontecesse. Tu levas algum tempo a poder manifestar isso de forma aberta, sem que sintas que o outro vai julgar. E eu Ou sem que acho, isso te condicione. sim, e eu acho que às vezes é desconfortável. Como é desconfortável, nem toda a gente tem essa receptividade ao poder-se falar e sem medo. Sim. Tendo em conta que, da mesma forma que tu falas sobre as tuas virtudes, isto são características que toda a gente tem, ou emoções que toda a gente sente. É sempre um outro lado, não é? Não é Sim, só. É quase como só um dos lados, neste caso, se calhar o lado com luz, fosse o mais aceitável e o único que pudesse ser colocado eu acho que na é. mesa. Eu acho que é um caminho, né? Tu que vais querer Claro. sempre ser a melhor pessoa e é para isso que trabalhas. Mas eu acho que é inevitável, em alguma fase da tua vida, já todos experienciámos todos os tipos de emoções. Enquanto pensávamos sobre este tema, o facto de falar em sombra implica sempre que haja luz, não é? Sim, e eu acho que o lado mais bonito é isso mesmo, que é tu só consegues entrar em contacto com essa sombra se a trouxeres à luz, na verdade, não é? Também, sim. E a única forma que tens de trabalhá-la é aceitando que ela existe dentro de ti e que só esse contacto é que vai fazer poder pensar sobre o porquê dela acontecer em determinada altura, porque Sim. normalmente ela está associada a alguma coisa e acho que o caminho é esse mesmo, é poder sentar-te à mesa com ela. E acabamos sempre, a meu ver, por chegar a um mesmo caminho ou a um mesmo ponto que é esta disponibilidade. Nós, para É, fazermos isto, flexibilidade, não é? temos que estar disponíveis. Nós temos que estar disponíveis para falar com estas sombras e com estes medos de uma forma muito direta, muito audível, não é? E lidando com o que elas nos vão trazer, ou eles nos vão trazer. Sim, 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 sim. Porque não é só confrontar-se. Às vezes até há medos e sombras que nós não sabemos que estão lá, ou pelo menos não temos, não conseguimos verbalizá-los ou dar-lhes forma, não Ou é? achamos que é culpa alheia, não Sim, é? mas para além disso é perceber depois o que é que eles nos têm para nos trazem, não é? Nos têm para Uhum. dizer a partir dali o que é que eu vou fazer com aquilo. Não me chega a trazer à luz uma sombra. Eu até posso trazer e não tinha pensado nisto, certo, está aqui e agora.
E agora o que é que ela tem para me dizer? O que é que sim. ela diz daquilo que eu fui? O que é que ela diz daquilo que eu sou? O que é que ela diz daquilo que eu penso? E Eu disponibilizarmos para isso isso. é importante estás a dizer, porque eu também acho que, independentemente disso, vai haver momentos em que tu vais sentir raiva, vais Sim, sentir ciúme, vais sentir inveja, vais a ter que acolher alguma sombra, seja por memórias, por comportamentos, mas isso não tem que ser necessariamente uma coisa que te caracterize. Pode ser um momento. E esse momento não vai fazer que aquilo sejas tu. sim. E às vezes eu acho que há essa diferença que nós nos esquecemos, que eu não vou falar sobre isto porque não é suposto uma pessoa do bem sentir algo deste género, não é? Sim, E isso torna mais difícil de aceitar. Eu acho que a questão é mesmo seres flexível e perceberes que vais sentir este tipo de emoções, como toda a gente sente, em determinado momento, e isso não és tu, sim, sim, não é o que te não é define. necessariamente tu. Uma coisa é quereres ficar ali agarrado àquilo, também Claro, é uma e sim, escolha, não sim, é? exatamente. Sim. E queres ficar na raiva do ai, fizeram-me, porque E me desempenhares esse aconteceu. papel e Sim. assumires esse E papel queres ser um agente e é uma ativo opção, sim. nessa condição. Mas eu gosto dessa analogia do sentar-te à mesa com estas emoções, porque efetivamente eu acho que é assim que se dou. Eu chamava-lhe dragões, Ok. Sim. aqueles que viviam Eu era dentro mais de os mim. fantasmas. Sim. Perceberes que algumas dessas situações, né, não as emoções, porque eu acho que elas não te caracterizam, mas algumas dessas memórias vão permanecer dentro de ti, né, porque elas existem, só que elas não têm que controlar a tua vida. E eu acho que enquanto não Sim. as trazes à luz, elas controlam a tua vida e controlam a forma como tu reages. E também é interessante estás a dizer isso, porque eu também não acho que passa por nós as controlarmos e domesticarmos, quase naquela ideia de animal selvagem, embora eu não concorde, mas animal selvagem que é dominado no circo. Sim, não. Não, também não é por aí, eu não hoje vou dominar. Nós vamos mesmo ter que dialogar e ter que perceber qual é que é o meu espaço, conhecendo-as, qual é que é o Uhum, espaço delas que existem e não vão desaparecer, uhum, mas têm que lá ficar, e depois, dentro desses dois espaços que são de cada um, sim, onde é que nós vamos ter o espaço comum e como é que nós nos totalmente. vamos viver aqui. Sim, porque às vezes são impulsos, dores, memórias, necessidades, e o que acontece é que quando elas não são trabalhadas ou não são acolhidas ou nós não entramos em contato com elas, efetivamente, por mais duro que seja, elas controlam a Sim, nossa sim. vida e a forma Condicionam. como nós nos relacionamos, connosco principalmente, não é? Depois isto acaba por criar, pelo menos na minha condição, criava muito ruído interno. A forma como eu comunicava comigo era muito dentro da vergonha, da tristeza, do medo, e ficava ali aquele diálogo interno que, como eu não verbalizava, Sim, acabava por ter um espaço muito grande e ocupar um espaço muito grande e isso tira alegria, não é? sim, sim. E às vezes é difícil assumir isso. Porque não vives em pleno, não é? Porque não estás nas experiências em pleno, estás sempre a pensar, não sempre, mas Sim. remete a determinados momentos para essas sombras. Tu há bocado falaste de uma coisa que tinha a ver com as memórias, e eu quando penso em falar abertamente sobre medos e sombras, ou falar com eles diretamente, remete-me para esta gestão das memórias e do que nos faz doer, porque estes medos e estas sombras vieram de algo que aconteceu, seja rotineiro, seja de um momento específico e muito concreto da nossa vida portanto é quase inevitável ao tentar conversar com medos e sombras, não falar em memórias e de não falar dessa gestão e de encontrar aqui formas de conviver com elas, talvez também ressignificá-las de alguma forma Totalmente. para poder gerir as consequências delas, que em alguns casos foram os medos e foram as sombras, não é? Sim, eu acho que depois tu acabas por conquistar alguma força nesse abraçar, né, da sombra, do entrares em contacto com ela e acolhê-la como uma parte tua. Sim. E eu acho que a resiliência vem daí Mais uma mesmo. vez sem romantizar, não é? Sim, sim, com Sem consciência, sim. não. Sem aquela ideia do vou dar aqui um abraço é uma coisa que me dói muito porque foi muito boa Não. para a minha vida, não. Mas eu acho que para mim passa sempre por verbalizá-la em voz alta, Uhum. seja em consulta, seja com pessoas da minha confiança, porque isso ajuda-me a tirar metade do peso que ela tem, na verdade. Não sei que estratégias é que usas, mas escrevê-las também me ajuda. Sim, é enquanto reflexão, não é? Há uma coisa que me ajuda muito a
a organizar tudo isto e a arrumar tudo isto em gavetas que tem a ver com as analogias. Uhum. Quando eu consigo encontrar analogias e parte Tu és muito muitas boa das nisso. vezes, porque é mesmo uma estratégia porque para mim, e eu já faço isto por exemplo, quando há isto acontece muito com o Bruno, quando ele me tenta explicar coisas que eu não domino o assunto. Ok, explica-me como se fosse em relação à educação, ou como se fosse. E eu aí consigo perceber, porque Uhum. é mais. E às vezes dá para entender. Claro que há coisas que naturalmente não é possível. E eu habituei-me para perceber determinados assuntos que são complexos, que são densos e às vezes são quase vagos, não é? São abstratos, Sim. parecem um bocado. Nós falamos em medos, o que é que são medos? Nós agora começámos a esmiuçar isto, sombras, não é? É uma coisa. Como é que nós Mas quando esmiuçamos isto? nós falamos de sombras, falamos sobre emoções mais negativas, não é? Sim, sim, sim. Sobre desejos reprimidos, sobre dores, sobre necessidades, crenças No fundo é um limitantes. bocadinho aquele sítio onde nós falamos connosco próprios, não é? Sim. As sombras, eu tenho a sensação, e se calhar um bocadinho por É esta ideia aquilo, de. e é aquilo também que eu acho que só nós conhecemos de nós. Sim, 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 sim. E que, Porque nós é que estivemos lá e apreendemos aquela experiência daquela forma sim, e lhe atribuímos a significado. tal e qual. E portanto é uma coisa mais. Não é no sentido de estar escondido, mas é uma coisa mais profunda, Sim. que está Eu lá acho que é numas escura gavetas por mais. isso, não é? Sim, sim, Porque... sim. E às vezes eu também acho que pode acontecer de tu não perceberes isso logo. Só mais tarde Hum, conseguiste tomar consciência. Eu tinha essa questão quando queria exprimir-me em relação a determinado assunto. Eu sentia que ele era muito frágil, muito sensível. Como eu explorava muito pouco esse meu lado mais sensível, não é? Construí-me muito em cima de me proteger. Então, verbalizá-lo a pessoas externas, uhum, mesmo sendo um lugar seguro, né, sim. como era o grupo, numa fase inicial eu tinha medo, eu tinha vergonha. E eu acho que era isso que materializava muito essa fase. Mas não achas que, apesar de eu achar que inevitavelmente isso vai acontecer, que é o facto de não conseguirmos lidar logo com isso, ou de acharmos que aquele momento não foi assim tão importante, ou teve esse impacto que o torna uma sombra? Eu acho que é a expectativa que nós temos em relação àquilo que os outros vão ver daquilo. Ok, Porque eu acho que para mim o pois, medo era não perceberem que eu já não estava ali e que eu já me tinha construído em cima daquilo e que já estava numa fase diferente da minha vida e que fossem julgar-me por aquele momento ou fossem ter pena de mim por aquele momento. Eu acho que para mim era-me difícil verbalizar porque eu já não estava ali, aquilo já tinha acontecido há muito tempo e isso iria dar uma visão de mim que eu não queria que tivessem. sim, Porque eu acho que me construí sempre muito nesse campo do self-made woman, no é possível, sentido sim, 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 de sim. conseguir ultrapassar Sim, sim, tudo. Então eu tinha muito receio que aquilo fosse pôr os outros a olhar para mim com complacência. Eu tenho muita dificuldade em aceitar a complacência. E então, mesmo em relação à doença, sim, sim. aquela cena do coitadinho, não dá para mim. E então eu tinha muito essa consciência, o que me limitava era isso, era querer a aceitação do grupo, mas que aquilo não me caracterizasse, porque aquilo já não me caracterizava, já não estava ali. Sim. E eu acho que era um bocado isso, acho que era um bocado a vergonha. Eu acho que destes lados mais sombrios, o que eu tenho mais dificuldade de aceitar, eu acho que é a vergonha. Porque todos os outros, eu acho que de uma forma ou outra, é-me tranquilo falar sobre. Sim. Sobre o ciúme, ou sobre a zanga, ou sobre pensamentos mais reprimidos, Por acaso ou nunca pensei crenças nisso, mais qual é que seria o limitantes. mais. Eu acho que me ter limitado nesse sentido de ser mais expansiva ou de falar a minha verdade fez com que isso controlasse muito a minha reação durante algum tempo. Sim, acho que passei ali uma idade em talvez tipo o início da faculdade em que era mesmo muito reativa. Tu agora falaste na vergonha e estas sombras estão associadas a isso, independentemente da vergonha ser para ti, neste caso, a mais difícil de falar, qualquer sombra está associada a este lado de vergonha, de não contar para não cair no ridículo, não Sim, 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 falar sim. para não ser, posso não ser compreendida e, portanto, expor para além de ser obviamente algo sensível e íntimo, não deixa de ser. Mas é isto que alimenta estas crenças limitantes que nós temos na cabeça. Pois, é verdade. Porque às vezes 5 minutos de conversa destrói por completo estes pensamentos que Mas não nós... seja porque o outro de alguma maneira vai ter sofrido de um outro medo ou de uma outra sombra, não Totalmente, é? porque toda a gente passa por algum momento E em... agora fizeste-me pensar numa coisa, que é o facto de estarmos sempre tão complexados em relação a isso, quantas crenças se calhar não podiam já ter sido desconstruídas só com uma Totalmente. conversa de 10 minutos. Eu acredito nisso profundamente, que 5 minutos de conversa trazendo à tona, que eu acho que é isto que é 10 trazer à minutos de luz. chá, não é? Sim, eu acho que é isto que é o trazer à luz. Tu falares e pôres de forma desconstruída aquilo que estás a sentir, ajuda literalmente
em que a maior parte dessas suposições ou crenças que tu crias na tua cabeça se desconstruam, mas Sim. não por completo, mas têm o mesmo outro peso. E eu Pois, acho que porque é passa que há muito por tanta aí. dificuldade em disponibilizarmos Porque para acho que isso? somos imaturos durante muito tempo, não é? E não é errado, é porque estamos a crescer e faz parte das Acho que também é um inseguranças mix, normais sim, da há vida. essa imaturidade, mas depois também há as outras crenças. Há a história Sim, que ainda nos molda, há a educação que ainda nos limita. Inevitavelmente sim, há. eu também acho que De uma e a forma aceitação do muito grupo lata, mas há. e de certa forma, se tu não sei se tu percebes esta parte, e eu acho que todos passamos também um bocado aqui, a que é, de certa forma, se tu permaneceres sempre num lugar intocável, não vives nada, Sim. mas também estás pouco exposto e acabas por não passar Menos por aí. exposição, menos insegurança, menos sujeito aos comentários e aos julgamentos dos Totalmente. outros. Mas um evitamento desgraçado em viver, não Sim. é? Muito por esta vergonha ou por este medo de pôr à vida, mas porque as crenças que eu tinha construído na minha cabeça me impossibilitavam disso. Eu também estava a pensar que depois há aqui um outro lado que eu percebo que é quase como. E tu dizes que há a Joana antes e a Joana depois Depois da da terapia. terapia. E de facto, falar sobre isto, Eu acho que mesmo que há uma vida antes e uma vida depois da sim, terapia. e eu acredito nisso, até porque as pessoas mudam, não é? Há mesmo uma mudança, há mesmo Sim, uma transição. Também é difícil para quem não consegue ainda, ou em algum momento, conversar desta forma, colocar estes medos e estas sombras à mesa, porque não sabe o outro lado bom depois de o fazer. sim, eu Portanto, também é percebo. um bocadinho ingrato, por exemplo, se alguém te disser salta da esquerda para a Ah, eu ia dizer o direita mesmo. porque vais ficar bem. Ok, alguém está a dizer-te isto porque esteve lá, mas tu não estiveste ainda, não sabes o quão bom ou mau pode ser. Mas também há quem consiga ver o quanto libertador é para outra pessoa estar a passar por isso, mas sentir que para si não faz sentido. Também, E sim. também é uma forma Sim, também é de. válido, eu acho que também é válido, sim. Eu ia dizer é que depois há este lado de, para chegar à conclusão de que colocar estes medos e estas sombras à luz e E numa ao teu conversa serviço. direta, Ao teu serviço. sim, e dá-te um poder gigante. Sim. Não só porque tu te tornas mais próximo, ou tornaste mais próximo a uma forma de lidar muito mais intuitiva e muito mais descontraída, diria, vá. Não menosprezando nem desvalorizando os momentos, mas descontraída de alguma forma. Mas dá-te aqui um maior poder de intenção e de gestão de tudo isto. Sim, eu também acho. Acho que colocares as tuas dificuldades ao teu serviço é aí que tu te constróis. Sim, É aí que tu vais, na verdade, buscar a tua força para continuares. Porque estás a aceitar isso em ti. E se tu aceitas isso em ti, não é a opinião do outro que vai validar isso. sim, E logo aí já é um caminho muito conquistado. Porque eu acho que, às vezes, mesmo aquilo que tu, a crença que tu crias na tua cabeça de que o outro tem que aceitar, é porque, na verdade, isso ainda não saiu cá para fora. Porque estás só a ruminar dentro de ti. Isso, depois de ser verbalizado, perde metade do peso. Mas tem muito a ver com isto. Que é um caminho de conquista tão grande e tão profundo que o poder nasce mesmo daí. Essa construção que tu fazes contigo mesmo, sim, aceitando que tens estes dois lados. Tens uma carrada de características tuas, tens uma carrada de história dentro de ti e isso vai ser sempre parte do pacote completo, mas que tu tens um poder inacreditável quando, conversando com todas essas partes, tu impedes que só os impulsos é que giram a tua vida sim. ou a parte negativa é que gira a tua vida. Agora, isso passa de, como nós falámos no outro episódio, né? De assumir essa responsabilidade e de quereres Sim, muito sim, sim, fazer esse sim. caminho. Sim, porque traz esse lado, sim. Tu podes tentar mostrar o lado bom de depois disso acontecer, mas inevitavelmente as pessoas têm consciência que têm um lado de dor e de responsabilidade e Sim, de eu acho que dureza para no nós caminho. é confortável nesta fase e desengane-se quem achar que nós não fazemos de uma forma confortável nesta fase. Sim, Mas sim, também tem sim. a ver com as dores pelas quais já passamos, os caminhos duros que já tivemos que fazer, quer dizer que até aqui esta parte da nossa história está muito mastigada. Sim, E é desconfortável falar sobre ela porque ela já foi mastigada e mastigada e mastigada em inúmeras sessões, em inúmeras situações, sim. em inúmeras vivências. E isso faz com que tenhas uma tranquilidade cada vez maior e vai continuar a acontecer situações na tua vida que te vão pôr à prova nesse sentido. E mesmo essa tranquilidade não deixa de ser uma tranquilidade calculada, no sentido em que tu Totalmente. compreendes que esta forma mais leve, digamos assim, de falar sobre estes medos, estas sombras e inseguranças,
podem desencadear outro tipo de medos e sombras Totalmente. que depois vão ter que ser. A vantagem aqui é que nós sabemos que ao colocá-las na mesa nós vamos conseguir geri-las. Uhum. Também há a vantagem de saber que já temos profissionais que estão Nos do nosso ajudam lado e que nos a ajudam a gerir. fazer isso. Portanto, há aqui uma noção de quem é que eu posso procurar para me ajudar, como é que eu posso, ou pelo menos como é que se vai processar mais ou menos esta conversa direta com medos e sombras, e eu já vou mais disponível e à vontade, sem ser um à vontade de facilidade, porque Sim. nunca é, mas estou mais à vontade porque já sei que isto vai doer um bocadinho, vai mexer em algumas coisas, às vezes até, e já falámos das expectativas, até dói um bocadinho mais do que estávamos à espera e em momentos que não esperávamos, Sim, totalmente. outras vezes até dói menos e de repente as coisas começam a ficar consolidadas e parece que não doeu tanto como nós expectávamos que Uhum. iria doer, mas é mais. Ou seja, temos mais consciência de que isso pode acontecer, mas fazemos se calhar com um bocadinho mais rede, porque já passámos pela parte de nos sentarmos e ser em medos e sombras completamente desconhecidos. Não é? Sim. E às vezes pode passar por teres de ter essas conversas não só contigo, mas com outras pessoas. Sim, sim. E também não, Mas isso não... também é uma analogia interessante, que é ver isto do ponto de vista de para quem nunca fez, não é? Para quem nunca os colocou à mesa, como se nos sentássemos com estranhos. Como Sim. é que nós começamos a conversar com estranhos? É Não devagarinho, começamos, não é é? difícil, não é? Sim. Porque tentamos encontrar pontos em comum, vamos, e vai depender dos contextos, às vezes em contexto de trabalho ainda é mais difícil, quando são assim amigos comuns talvez seja mais simples, mas começamos por aí. Quando nos voltamos a ver, quando nos voltamos a encontrar, e aí, em princípio, de forma mais intencional, Sim. já estamos muito mais à vontade. O que não deixa nesses momentos, poder haver algum assunto ou alguma pessoa que entretanto surja que torna outra vez a situação um bocadinho mais constrangedora, mas agora nós já conseguimos, já nos conhecemos melhor, conseguimos falar melhor. Totalmente. Eu acho que essa analogia é perfeita. É a mesma coisa, é começares uma relação do princípio, Exato, não é? sim, Vais criando relação à medida que o tempo vai passando. E aqui é a mesma coisa, é trazer à luz cada vez mais luz e é um processo evolutivo e que acontece de uma forma faseada, não e porque é? muitas das vezes estes medos e estas sombras, por mais que possam existir e nós saibamos que eles existem, às vezes não lhes conseguimos dar nome. Não, Eu e não se fui, manifestam logo à partida, não consegues identificar logo o que é que está a acontecer, sim, às vezes sim. só quando Nem de paras onde é que para... vem, às vezes Sim, nem de onde é que vem. não, de onde é que vem acho que ainda é mais difícil. Na verdade requer a intenção de quereres perceber, ok, eu estou a sentir isto, eu não tenho por hábito sentir isto, de onde é que isto vem? Porque Sim, é que isto se está a manifestar? Eu acho que ter tempo para poder fazer essa autoanálise é mesmo muito importante e eu acho que isso é um treino, não é? é É verdade, um sim. exercício que tens que querer fazer. Eu tento fazê-lo quando sinto alguma coisa que por norma não é habitual eu sentir e tento perceber de onde é que vem. Às vezes eu não percebo logo e às vezes não percebo Sim. sozinha, preciso de ajuda para tentar perceber. Estou a pensar que é também uma exposição, não é? É, sim. E quando estava a organizar as ideias, também pensei que é preciso muita coragem para É, eu fazermos também isto. acho. Nós precisamos de ter coragem de nos sentar com estranhos à mesa e, neste caso, estranhos que nós sabemos que nos Me vão. vão incomodar. Exatamente. Também, eu escrevi exatamente o mesmo. Achei muito engraçado. Que é mesmo isso, é dar espaço para que esses pensamentos ou impulsos se manifestem, para que tu possas perceber de onde é que eles vêm ou porque é que eles acontecem. Porque, por norma, eles têm um porquê, né? Sim, E entrar em contacto com isso é muito válido e corajoso, porque é a sim, única forma de fazer caminho, né? Eu acho que a estratégia também pode passar por tu teres presente que queres entrar em contacto contigo. Ia dizer que queres ser melhor pessoa, mas é melhor no sentido de evoluir, sim, não é melhor sim, no... sim, sim, sim. E eu acho que tendo sempre isso presente é mais fácil de continuares a fazer o exercício, que é de onde é que isto vem? Porque é que isto se manifestou aqui? Porque às vezes até pode ser normal sentir alguma coisa em contexto familiar que depois não é normal que sintas no contexto de trabalho, por Sim, exemplo, e tentares identificar isso. Mas eu acho que sim, acho que é um ato muito corajoso de quereres continuar, primeiro de tudo, reconheceres isso em ti. Eu sim. acho que é o ato de maior coragem é isso, é reconheceres que isto também pode ser tipo a indiferença ou o desdém ou não valorizar determinada Sim, sim, situação, não sim, tem que sim. ser só com aquelas emoções mais duras que Sim, são mais reconhecidas. E eu acho que encontrares isso em ti já é um passo gigante. Eu acho que é duro e que é difícil e que às vezes pôr essa relação em cima de.
é dedicar-te à tua relação contigo da mesma forma que te dedicas à tua relação com os outros, não é? Parece-me uma. Parece-me assim um chavão que nós podemos começar a usar, é verdade. Sim, sim, construís a tua relação da mesma forma que tu constróis a tua relação com o teu marido, ou com os teus amigos, ou com a tua E com o mesmo família. tipo de investimento, de Com o mesmo tempo, tipo de disponibilidade. Eu sei que é. Eu acho que esta semana senti isso. Senti que me tinha desligado de mim, porque senti que estava a entrar na máquina. Ok. Senti mesmo esta semana que estava a entrar na máquina. E isso gerou muito medo e muita irritação porra, eu ainda agora passei por isto tudo e senti-me mesmo a entrar na máquina. Porque depois torna-se cada vez mais consciente, não é? Sim. Consegues antecipar. Eu por acaso ainda há bocado estava a falar com a minha irmã sobre isso e ela disse, estavas a entrar na máquina, estava a entrar na máquina. E eu senti isso, mas ao mesmo tempo a primeira emoção foi essa do falhei. Só ontem é que eu consegui perceber, tipo, eu não falhei. Tipo, eu estou atenta, eu percebi, eu estava a entrar, não entrei. Estou a tempo de conseguir corrigir. Mas é engraçado que a primeira manifestação foi essa, foi falhaste. Ainda agora passaste por isso e não estás a falhar. Exato. Por isso eu acho que, por mais que às vezes tu até tenhas consciência e estejas a traçar caminho, às vezes é inevitável que determinadas emoções se manifestem. É uma ilusão nós pensarmos que o facto de fazer caminho faz com que tudo à volta esteja controlado. Totalmente. E as circunstâncias também mudam. Se tu estiveres mais cansada, eu pelo menos sinto isso. Sim, se eu estiver mais cansada, se eu estiver mais debilitada emocionalmente, E depois a questão do costume de sermos mulheres, não é? Hormonalmente. Eu não posso falar de hormonas. Mas só esse estado já é mais permeável para que tu tenhas mais um sentido crítico. E então, para mim, a primeira manifestação foi essa. Falhaste. Estás a falhar perante ti. Sim. Mas que também tem um lado positivo, que é, eu estava atenta à minha relação comigo. Noutra fase eu estaria mais atenta à minha relação com os outros. E aqui eu percebi que estás a falhar contigo. Ou seja, interpretando o que estava a interpretar, estás a ver? É complexo. Eu observei essa parte, que é, o meu primeiro diálogo foi errado, foi negativo, que é isso que eu tenho que tentar corrigir, mas ao mesmo tempo eu estava atenta à minha relação e eu sei que esta semana foi uma chamada de atenção para que é fácil entrar na máquina. Sim, e que continua a ser possível. E pronto. Foi rápido. Foi um bocadinho mais curtinho, mas tópico, um tema muito interessante. E acho que de uma forma, como eu disse ao início, de uma forma muito leve, traz-nos para um tema que é muito sério e que é muito até difícil da maior parte, não é a maior parte, é de algumas pessoas conseguirem enquadrar e embarcar, quase arriscar fazer, porque envolve aqui uma disponibilidade muito Eu gosto dessa grande. frase de utilizarmos essa sombra pelo nosso serviço. Sim. Eu acho bom. Mal ou bem não deixa de ser nossa, não deixa de estar na nossa história, não no ADN, mas na nossa história. Sim. E nós somos feitos dessa história, não é? Sim, dessas memórias. E portanto, sim, pô-la ao serviço e utilizá-la a nosso favor faz parte de nós. Sim, totalmente. Eu aceito a minha sombra. Eu também. As várias. As várias, sim. Também tenho muitas. Então, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Por terem estado connosco. Compartilhem a página. Ajudem-nos a chegar a mais pessoas. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. Beijinhos. Até ao próximo episódio. É o que eu te digo, esta frase vai ficar. Eu já não me lembrava da frase incrível que disse, que queria dizer agora outra vez no fim. Tu elogiaste e depois eu pensei, onde é que eu disse isto? Já não sei onde é que eu disse isto, já não sei, e não encontrei.